Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Play that again? Em 1996, um jovem estudante universitário resolveu desafiar uma das maiores empresas do mundo. A Pepsi tinha lançado uma promoção na qual os clientes poderiam trocar pontos por brindes. A ideia era simples: compre Pepsi, acumule pontos e troque por produtos. As bugigangas oferecidas pela empresa iam desde óculos de sol, camisetas, bolsas e até mesmo jaquetas. Porém, para chamar a atenção, no final da publicidade, eles ofereceram um caça militar Harrier como prêmio se você acumulasse uma quantidade absurda de pontos. 7 milhões para ser mais exato. É claro que os executivos não imaginavam que alguém levaria isso a sério. Ninguém sozinho, em sã consciência, conseguiria acumular tantos pontos. Mas esse rapaz tinha um plano. Ele conseguiu os pontos e passou a exigir da empresa o seu avião militar. Isso tudo resultou numa das maiores batalhas judiciais da história por causa de uma propaganda de TV. Nesse vídeo a gente vai conferir a história completa do jovem que desafiou a gigante Pepsi. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Os melhores comerciais foram criados nos anos 90. Praticamente não existia o politicamente correto e rolava de tudo para poder prender a sua atenção e de praxe desqualificar a concorrência. Uma das empresas que se destacavam no quesito criatividade era a Pepsi. Apesar da Coca sempre ter dominado o mercado, tínhamos que concordar que no marketing a Pepsi levava melhor. Enquanto a Pepsi tinha famosos como a Madonna, Michael Jackson, Marlon Brando, Britney Spears, a Coca-Cola tinha o quê? Ursos polares brancos. Bom, talvez você não tenha vivido essa época, mas um exemplo clássico é o comercial do menino dançando com o rei do pop, que sempre aparece em vídeos que retratam alguma nostalgia. Até porque essa criança em questão é o Alfonso Ribeiro, ou melhor, o Carlton Banks, da série Um Maluco no Pedaço. A treta entre a Pepsi e a Coca era tanta que eles tinham que ficar se reinventando o tempo todo, com comerciais cada vez mais criativos e eu diria que muitas vezes até mesmo apelativos, por que não? Como dessa vez que contrataram uma supermodelo, a Cindy Crawford, para um de seus comerciais. Essa ação publicitária deu tão certo que em 2018 rolou até um remake. Enquanto a Pepsi dava uma surra na questão da publicidade, a Coca-Cola era soberana nas vendas, que de fato era o que realmente importava. Para reverter isso, a Pepsi tinha que pensar numa estratégia diferente, algo que prendesse o consumidor, que fizesse ele querer comprar cada vez mais a sua marca ao invés da concorrência. Foi aí que tiveram uma ideia genial para a época. A gente teve uma ideia ousada para encurralar a Coca. A ideia que a gente teve era simples. Tome Pepsi, ganhe produtos. Apesar de hoje ser bem comum, naquele tempo praticamente não existia promoções na qual você acumulava pontos comprando produtos e depois trocava por brindes. Esses brindes variavam entre camisetas da marca, bonés, jaquetas, óculos escuros, entre outras bugigangas. Convenhamos que comprar uma determinada marca só para ganhar uma camiseta com a logotipo dela para divulgar ainda mais a marca não me parece um bom negócio. Então, eles tinham que chamar a atenção dessa promoção num comercial bastante criativo. Foi então que eles aplicaram todo o orçamento do verão num comercial que reuniu os melhores publicitários da marca. O comercial foi ao ar e eles não tinham ideia da dor de cabeça que essa ação de marketing iria causar diretamente ao mais alto escalão da empresa. Bom, a ideia do comercial era basicamente mostrar um jovem descolado colocando os brindes da Pepsi ao mesmo tempo em que aparecia a pontuação necessária para conseguir aquele item. Então, ele aparecia com uma camiseta, logo em seguida aparecia 80 pontos. Ele colocava a jaqueta, aparecia 1.200 pontos. Os óculos escuros, 125 pontos, e assim por diante. Só que no final, eles deram uma leve exagerada. Para chamar a atenção, eles colocaram esse garoto chegando na escola com um caça Harrier e escrito 7 milhões de pontos. Para quem não tá ligado, o caça Harrier é aquela aeronave militar que você pilota no GTA San Andreas, chamada de Hydra.
Ou seja, no comercial estava claro que se você juntasse 7 milhões de pontos, você poderia ter um desses. É claro que os executivos da empresa sabiam que ninguém em sã consciência conseguiria juntar tantos pontos. Afinal de contas, para conseguir isso, você teria que beber mais de 100 latas de Pepsi por dia durante mais de 100 anos. Não tem como. Eles só não imaginavam que um jovem estudante de Seattle, extremamente ousado, traçaria um plano. Conseguiria essa pontuação e entraria numa batalha judicial épica contra uma das maiores empresas do mundo para poder conseguir o seu avião. John versus Pepsi. Quando John, um jovem de 20 anos, estudante numa pequena faculdade de Seattle, em Washington, viu aquele comercial, ele decidiu levar aquilo a sério. Era a sua oportunidade de vida. Do nada... 7 milhões de pontos, sem ressalvas. Nossa, é isso. Agora, como John conseguiria acumular tantos pontos assim? Ele precisava de um plano. Primeiro, ele pesquisou quanto que custava para se ter um caça Harrier, para ver se era viável acumular tantos pontos assim. Pelas suas pesquisas, John descobriu que esse caça militar custava cerca de 32 milhões de dólares. Por outro lado, 7 milhões de pontos Pepsi custavam muito menos. John começou a comprar muitas latas de Pepsi. Só que essa estratégia durou somente uma semana. Ele sabia que não ia conseguir dessa maneira. Teria que beber pelo menos 190 latas de Pepsi por no mínimo 100 anos para conseguir aqueles 7 milhões de pontos. Até lá, a promoção já teria acabado. Foi então que John resolveu mudar a estratégia. Ele tinha um amigo mais velho, ousado, que gostava de correr riscos. E o principal, era um empresário e investidor muito bem sucedido. Todd Hoffman era a pessoa certa para ajudar John nessa loucura. Ele mostrou o comercial para Todd, que não acreditou que a gigante empresa de refrigerante tinha dado um vacilo desse numa propaganda. Todd reparou que não tinha nenhuma ressalva, nenhuma letra miúda. Sendo assim, eles tinham que traçar um plano para conseguir aquela quantidade de pontos. John montou um plano de negócios, onde ele especificava cada custo, mão de obra, transporte, armazenamento. Afinal de contas, seriam muitas latas de refrigerante, 16 milhões para ser mais exato. Eles tinham que guardar em algum lugar. No total, John chegou num valor de 4,3 milhões de dólares para poder colocar o plano em ação. 1 milhão e 400 engradados precisavam de quase 17 mil metros cúbicos. Aí eu fiz um plano. 6 metrópoles, 6 armazéns e um número de pessoas para trabalhar neles, gente para pegar pontos, dirigir caminhão, recortar rótulo. Eu achava que se reunissem umas 45 pessoas, ia conseguir em 3 meses. Parecia o plano perfeito, mas Todd, como um empresário bem experiente, tinha algumas perguntas que poderiam colocar o plano de John em jogo. Como por exemplo, a lei permite que um civil tenha um avião Harrier? O rapaz conseguiu entrar em contato com o Pentágono e descobriu que sim, poderia, se fosse retirado todos os equipamentos militares, mísseis, é claro. Outra pergunta importante que Todd fez foi: e se a Pepsi cancelasse a promoção bem quando eles estivessem ali pertinho de conseguir os 7 milhões de pontos? Isso seria um problema, não é mesmo? Já imaginou os caras ali com milhões de latas, mais de 6 milhões de pontos de Pepsi, e do nada ela cancela a promoção? Sem resposta para essa pergunta, era o fim da linha para John. Não tinha como continuar. Era muito arriscado. Porém, o rapaz não ia desistir assim tão fácil. Ele começou a pensar em outras estratégias para conseguir os pontos. Foi então que, quando começou a ver as regras da promoção, John descobriu que você poderia comprar pontos se quisesse. Cada ponto custava cerca de 10 centavos de dólar. Ou seja, com 700 mil dólares, John conseguiria comprar os 7 milhões de pontos. Agora era a chance. O plano tinha melhorado. Diminuíram até os custos de 4,3 milhões para 700 mil. E eu falei, caramba, tinha baixado de 4 milhões e 300 para 700 mil. Era uma brecha. Dava para explorar aquilo. Aí vi que tinha que levar a sério mesmo. John conversou sobre isso com o Todd, que topou. Ele fez então um cheque nesse valor e enviaram a Pepsi para poder comprar essa quantidade de pontos e conseguir o avião. É claro que depois de algum tempo a Pepsi respondeu devolvendo o cheque e dizendo que a propaganda era apenas uma brincadeira e que eles não dariam nenhum avião. E para consolar o rapaz, mandaram ali uns 2 cupons para ele pegar ali uns refri de graça.
Obrigado pelo esforço. Ha, ha, ha. Era brincadeira. Você ganhou cupons para 2 latas de Pepsi. A Pepsi decidiu não ficar com o cheque. Devolveram ele com uma carta de rejeição. E agora? O que vai acontecer com o John? Será que ele vai desistir e deixar essa história de lado? Ou ele vai tentar brigar? Será que vai dar certo? É uma briga de Davi contra Golias, mas ele tinha que tentar. Processando a Pepsi. Após o balde de água fria que a Pepsi jogou em John e Todd, eles viram que não seria nada fácil conseguir aquele avião. Foi então que começou uma treta judicial. Todd tinha um advogado muito bom, chamado de Larry Shantz. O advogado elaborou uma carta mais específica, de acordo com os termos da lei, exigindo a entrega do avião, tendo em vista que eles cumpriam todos os requisitos. Como resposta a essa nova tentativa, a Pepsi processou o John. Ficou óbvio que a gigante estava ali com um assédio jurídico para cima de John. Ele teria que gastar com advogados, com transporte para poder participar dos julgamentos. Isso daria uma enorme dor de cabeça. Talvez assim o rapaz deixasse essa história de lado. Como resposta a esse ataque da Pepsi, John e Todd processaram de volta. Esse processo, é claro, ficou se arrastando durante meses, até que num belo dia, a Pepsi resolveu mudar o anúncio, trocaram o comercial. Ao invés de 7 milhões de pontos para conseguir o avião Harry, agora você teria que acumular 700 milhões de pontos. E ainda colocaram entre parênteses uma frase escrita: "É brincadeira". Mudaram o anúncio. De 7 milhões de pontos foi para 700 milhões. Que daria 70 milhões de dólares. Claro, isso seria impossível. Ora, se a empresa achava que estava certa, por que ela mudou o comercial? Isso era praticamente assumir que erraram. Chegou no momento em que a Pepsi estava com tanto medo de perder o processo e ter que dar o avião para John, que eles o chamaram para uma audiência de acordo e ofereceram cerca de 70 mil dólares para ele deixar de lado essa história toda. Mesmo com essa quantidade significativa oferecida, John não aceitou e decidiu se manter firme no processo. O Todd disse: "O que você acha?" Eu falei: "Eu quero o avião." Eles sabiam que para continuar processando a Pepsi, eles precisariam de reforço, tanto da mídia para poder expor tudo isso, quanto de mais advogados. Foi então que conseguiram juntar um nome de peso para o time: Michael Avenatti. Para vocês terem ideia de quem é esse cara, ele é tipo o Saul Goodman, só pega caso polêmico. Um dos casos que ele pegou, por exemplo, foi a da atriz lá contra o Trump. Esse caso deu maior dor de cabeça para o ex-presidente dos Estados Unidos. Inclusive, ele pode até ser preso por conta desse processo. Pois bem, Michael Avenatti, ele se juntou ao time e, como ele tinha muitos contatos na mídia, ele começou a expor o caso de John no mainstream. De repente, John começou a aparecer em tudo quanto é canal de TV, rádio, para poder contar o seu caso sobre a Pepsi. Isso com certeza afetaria as finanças da empresa. Todos estavam do lado do jovem rapaz. Porém, o tempo foi passando, a mídia foi meio que esquecendo dessa história, John foi perdendo a relevância, isso sem contar com os canais que a Pepsi patrocinava, onde ele nem conseguia ali marcar uma presença, começaram ali a boicotar o John. Com o jovem esquecido da mídia, Michael Avenatti precisava de um plano. Ele começou a pesquisar sobre os podres da Pepsi para poder conseguir chamar a atenção da mídia. Uma das coisas que ele descobriu foi que o mesmo comercial passado no Canadá tinha uma ressalva, dizendo que aquilo era uma brincadeira, essa história do avião. Então por que nos Estados Unidos eles não colocaram? Porque eles sabiam que ali era o maior público consumidor da marca. Então eles tinham a intenção de induzir os consumidores que poderiam sim conseguir aqueles pontos absurdos para poder ter o avião. Outra coisa que ele chegou a descobrir foi sobre uma promoção que tinha rolado da Pepsi lá nas Filipinas, que se você encontrasse um número premiado na tampinha, você ganharia uma quantidade boa de dinheiro. Here's something new from Pepsi. Buy any Pepsi product, look under their caps or crowns, you can win. Você pegava as tampas e se achasse o número, você ia ganhar muito dinheiro. Para vocês terem ideia do sucesso que foi essa promoção lá, as pessoas passaram a comprar mais Pepsi do que pão nas Filipinas, porque queriam tirar esse número premiado. Nesse caso, por um erro da empresa, muitas pessoas conseguiram tirar esse tal número premiado. Tanto que tinham algumas pessoas que tinham 2 tampinhas com esse número. Tinha duas. 2 tampas iguais. Muitas pessoas ganharam. Eu não entendi, achei que era fofoca. Aquilo não fazia sentido nenhum.
Só que quando eles foram lá exigir esse valor em dinheiro que a Pepsi tinha prometido, ela disse que não daria, porque eles tinham cometido um erro ali na empresa, tinha acontecido uma coisa de errado, e aí acabou imprimindo ali essas tampinhas premiadas a mais. É claro que isso revoltou toda a população filipina, que protestou em frente à fábrica, vandalizaram, atacaram coquetéis Molotov, tanto que uma professora na época que não tinha nada a ver com isso acabou morrendo. Enfim, esse é um caso muito extenso que daria pra gente fazer só um vídeo contando esse caso da Pepsi. Bom, o Michael usou todo esse caso para poder dar um soco no estômago da empresa. Aquilo era como se fosse uma bomba que estava abafada fazia anos. O advogado iria usar todas essas evidências para tentar provar que aquele caso do avião não era a primeira propaganda enganosa da empresa e ganhar o caso, ou pelo menos um acordo melhor. Pois bem, aconteceu o julgamento exatamente 4 anos após o anúncio da propaganda. Porém, a juíza que tinha pegado o caso era conhecida por ser extremamente corporativista. Ela tinha um histórico de normalmente ficar do lado das grandes empresas. E agora que vem esse grande plot twist da história. Apesar de tudo parecer estar a favor de John, infelizmente a juíza deu a causa ganha para a Pepsi. No veredito, ela disse algumas coisas que chegaram até a ser cômicas, para poder alegar que o comercial não estava levando aquilo a sério. Como, por exemplo, o fato de você não poder pousar um avião numa escola, que era onde aparecia o menino lá pousando o avião Harry. Ela também chegou a criticar o piloto do avião por não estar usando capacete. É brincadeira? Não é desse jeito que se faz. A juíza pode não ter ficado do lado de John, mas a opinião do povo era unânime. John teria que ter ganhado o avião. O caso de John teve tanta repercussão que anos depois ele chegou a integrar os livros de direito para os universitários estudarem sobre os limites de lei contratual. Apesar de John não ter ganho o caso, todos, até mesmo os executivos da Pepsi, enxergaram a braveza desse jovem rapaz em bater de frente com uma das maiores empresas do planeta. E o que a gente aprendeu com o vídeo de hoje, senhores? Que devemos procurar os nossos direitos sempre? Liga pra mim aqui. Que devemos contratar bons advogados para nos defender? Que devemos bater de frente contra empresas gigantescas? Nada disso. A única lição que fica nesse vídeo de hoje, para vocês levarem para a vida, é: não bebam Pepsi. Se assistiu o vídeo até aqui, eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!